Agora, Pedro, essa crise do IOF enfraquece o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Como é que essa crise pode afetar e prejudicar o ministro? Ela não enfraquece dentro do governo, pelo contrário, né? O Fernando Haddad, desde que assumiu essa desconfortável posição de ministro da Fazenda, eu digo desconfortável porque ele é responsável por fazer os ajustes, avisar que vai ter que cortar gastos. É sempre muito desagradável você dar essa informação para alguém, nós vamos tirar dinheiro da sua área, vamos ter que reduzir. Então, ele acabou sendo alvo de fogo amigo durante os primeiros 2 anos do governo Lula, críticas de petistas, críticas de aliados do governo. Como disse esse auxiliar com o qual eu conversei, ele era criticado pelo fogo amigo, fogo inimigo e fogo do extremo centro, porque agora existem também pessoas que se classificam como de extremo centro, como se isso pudesse existir. Então, o Fernando Haddad, num determinado momento, ficou muito fragilizado, porque ele entrou em embates com aliados dentro do PT, ministros do próprio governo Lula entraram em rota de colisão com ele, era um ambiente que não era dos melhores para ele. Inclusive com a própria Gleisi Hoffmann, na época que ela presidia o PT. Nesse momento agora, houve um alinhamento de estratégia, de narrativa e de discurso. O Haddad e o presidente Lula estão falando a mesma língua, quando eles falam em defender o andar de baixo, em contrapartida a cobertura, quando eles foram para esse embate político, já olhando para 2026, enquanto se prepara um pacote de medidas para aumentar impostos, para cortar gastos, que seja. Isso levou até por uma ordem unida do presidente da República, o Partido dos Trabalhadores a cerrar fileiras com o Fernando Haddad. Não se encontra mais petista hoje, exceto algum ou outro petista, como Washington Quaquá, vice-presidente do PT, mas que é uma espécie de pensador livre ali dentro do partido, que façam críticas a Fernando Haddad. Quem antes o criticava veementemente, reservadamente ou em público, agora hoje está dizendo que chegou o momento de estar com o Fernando Haddad. E no governo a mesma coisa. Ministros que antes costumavam criticar ali no cafezinho, o ministro da Fazenda, agora já mudaram o discurso. Tem falado em defender Fernando Haddad, até porque ele cada vez mais vai se consolidando como o pós-Lula, como aquele nome que seria o candidato natural, por exemplo, à presidência em 2030. E agora, o próprio presidente Lula, que antes ficava ali no meio do caminho, entre as alas mais críticas à política econômica e as alas que fechavam com o Fernando Haddad, agora mostrou alinhamento também com o chefe da economia aqui do Brasil. Então, aparentemente, esse movimento todo em relação ao IOF botou governo e PT na mesma trincheira do ministro da Fazenda, finalmente, antes tarde do que nunca, porque o governo já vai caminhando para o seu último ano, falta 1 ano e meio para acabar o governo, e se continuasse esse fogo amigo contra Fernando Haddad, ia ser difícil ele chegar inteiro para 2026.